sta cominciando un nuovo Buongiorno San Paolo. Andiamo. La cosa che mi manca è andare a vivere in Italia. Il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. E aqui tem 32 no Brasil milhões de descendentes italianos. Buongiorno São Paulo me leva para a Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Italia è qui. Amici, bentornati a Buongiorno San Paolo, edição L'Italia è qui. Dessa vez no Instituto Italiano di Cultura, 6 entrevistas sobre a cultura do bom trabalho, la cultura del buon lavoro, che è un manifesto apresentado no Parlamento Italiano pela Companhia delle Opere e que foi de inspiração para a gente criar esse conteúdo com parceiros, instituições e empresas que estão aqui em São Paulo. E eu estou aqui com uma instituição muito interessante que é a GV Angels, com o Lorenzo Barbati, que é um amigo de Bologna. Benvenuto. Grazie Ale, benvenuto. Estou muito feliz de estar aqui, né? Grande. 100% português ou vamos um pouco em italiano? Português. Português. Sim, português, tá, mas se quiser umas brincadeiras em italiano, as palavras, tá bom. Em bolognese. Algum palavrão, né? Todo mundo. Bom, Lorenzo é um amigo que conhecemos já faz uns anos, né? Da nossa turma de amigos italianos que estão aqui em São Paulo. Temos um amor por São Paulo muito grande, tanto que você está aqui há 15 anos, né? 15 anos que eu mudei em 2010, estou 15 anos em São Paulo, bastante tempo. Você pegou tudo o bem e tudo o mal de São Paulo, né? Peguei bastante ciclos, né? São Paulo pegou? São 15 anos, já você considera que São Paulo é uma cidade muito rápida, pode pensar em mudança a cada 4, 5 anos, acho que uns 2, 3 ciclos. Econômicos, políticos, Brasil, São Paulo reflete muito o coração econômico do Brasil, né? Sim. Então tem e muita... você é do ramo empresarial, né? Você investiu em startups. Não me lembro se você trabalhou em quais empresas você trabalhou, mas você vai contar um pouco sua carreira. Mas hoje você está como diretor do Getúlio Vargas Angels, né? Seria GV Angels o nome. É um grupo de investidores da própria Fundação Getúlio Vargas que você hoje, dirige, né, esse trabalho e tem histórias incríveis, maravilhosas de startups e de projetos muito interessantes, né? Sim, eu comecei a investir em startup em 2010. Quando eu mudei para o Brasil, eu comecei a trabalhar em consultoria. E depois empreendi durante quase 8 anos, né? E durante esse período, junto com meu negócio, eu sempre fiquei apoiando outros projetos. E sempre gostei da ideia de fazer investimentos anjos, né? Em projetos de diferentes segmentos e setores. Acho que eu nunca te contei, eu fui para o Web Summit de Dublin, em 2012. Quando era ainda assim, o Web Summit, que não tinha ninguém, comparado ao tamanho que tem hoje, né? O Web Summit é o evento que faz aqui. Sim, não digo, mas Dublin. De Dublin, que é onde nasceu lá. Isso era 2012, 2013, quando o mundo das startups estava ainda bem no começo. Eu não sei te dizer exatamente quantas startups tinha na época. Era o número 1 para 10, falaria. Era um número totalmente irrelevante. Então, assim, meu negócio, historicamente, eu fundei uma rede de sorveterias, então não era base, o forte disso não era tecnologia e inovação, mas sempre olhei também nos investimentos anjos que acabei fazendo esse segmento. Sempre gostei muito de inovação. E até quando eu saí do negócio, né, eu me aproximei muito mais desse mundo. Eu trabalhei em 2 startups, uma chamada Mercado Fresh, outra chamada ProSolute. Mercado Fresh foi comprada pelo Saint-Marché, isso lá em 2020. Eu atuei como executivo lá durante 2 anos. E depois da segunda startup onde eu trabalhei, que é a ProSolute, eu decidi de suportar, né, as startups no processo de crescimento. Porque o papel do anjo, basicamente, é aquele de investir, colocar recursos, mas principalmente dedicar uma parte de tempo
até relevante para ajudar essa startup a crescer, a acelerar, né? Então, dedicar aquele chamado smart money, que é dedicar horas da própria competência para ajudar a startup a crescer. Então, basicamente, o que é GVendes? Uma comunidade de cerca de 300 membros, de diferentes, principalmente executivos, de diferentes segmentos, setores, que investem e dedicam tempos e capacidade para ajudar as startups a crescer, né, no estágio inicial. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Basicamente é isso. E claro, você já viu muitas startups virar empresas, virar centros de empregos, né? Porque afinal uma startup é uma pequena empresa que ainda não achou o nicho ou não achou o produto ideal, né? O MVP, né? Como se fala em termos técnicos. Ou tá rodando as primeiras operações, né? Mas o objetivo é virar uma empresa, né? Exato. Quando a gente entra na startup, geralmente, em termos de quantidade de pessoas, a gente investe, geralmente, em startups que têm cerca de entre 10 e 20 funcionários, tá? A receita mensal, que a gente fala que chamamos de ponto ideal, o sweet spot de investimento, geralmente entre 50 e 100 mil reais por mês. Tá? Que a gente entende que é aquele ponto onde você consegue ver uma possível aceleração. Então, em termos de estrutura organizacional, quando a gente investe nesse tamanho, às vezes até menor, tá? Às vezes até menos 5, 6 pessoas, geralmente founder, né? O founder mais outros co-founders, mais a primeira camada de pessoas que todo mundo faz um pouco de tudo. Tá? Então você tem lá as 10 pessoas, o founder geralmente é muito focado na parte, a gente fala de estratégia, gestão de equipe, gestão de recursos, mas são muitas funções onde, basicamente, até 10, 15 pessoas, você tem as competências multidisciplinares. Aí tem várias camadas. Quando aumenta as rodadas, né, que geralmente entram os fundos de investimentos grandes, você começa a ter outras degraus, né, de crescimento, a governança vai subindo, vai melhorando, e você vai subindo a nível de estruturas. Né? Geralmente, quando entra fundo de investimento, que fazem cheque aí a partir de 2, 3, 5 milhões de reais, pode ser até mais, né? E você começa a contratar mais pessoas e começa a ter, de fato, estruturas organizacionais muito mais desenvolvidas, né? Que é o tema que puxou antes também. Sim. E assim, apesar de ser ainda, né, projetos um pouco, às vezes, instáveis, né? Mas na maioria dos casos, são projetos onde os diretores ou os founders, né, da startups já conseguem viver daquele trabalho, daquela startup. Então, assim, você acha que esse mundo de startups, investimentos em startups, seria uma nova onda, um modo para renovar o mundo do trabalho? Quando a gente investe na startup, a gente pede, de fato, acho que startup que vai ter sucesso só vai acontecer, na maioria dos casos, se o founder tiver dedicação integral, tá? E, geralmente, assim, o salário, a remuneração que esse founder vai ter na própria startup, provavelmente vai ser mais baixa até de um comparável de mercado, né? Se você fosse pensar naquele que é o mercado que a gente chama de CLT no Brasil, o risco é maior, né? Então, assim, o caixa é mais curto, então ele acaba tomando decisões geralmente em termos de remuneração fixa mais baixa, mas ele tem ativo, que é o equity, ou que é o capital, que quando você é um trabalhador fixo, você não tem. Você geralmente pode ter stock option, mas muda muito a situação. Então, sim, eu vejo, quando a gente fala de founder, que tem, eu acho que não sei se é uma carreira, né, mas geralmente é um perfil de pessoas que decidem arriscar. Obviamente, né, toda a curva de risco-retorno é igual ao mercado de ações, né? O retorno pode ser alto, mas também a startup pode quebrar, né? Claro. Enfim, simplificando muito, Pareto, né, fala que a probabilidade de uma startup quebrar é maior que der certo,
né? Então, assim, tem esse risco. Então, quando você pega, de fato, a curva de risco, geralmente, quando o founder é mais novo, ele consegue arriscar um pouco mais, e quanto mais ele vai, de fato, envelhecendo ao longo da jornada, esse risco fica mais pesado, né? Mas, respondendo a sua pergunta, o que a gente enxerga é que existe sim uma carreira de pessoa interessada a trabalhar em startup, principalmente naquela faixa de pessoa de idade entre 20 e 30 anos, tá? Quando eu me formei, cerca de vai fazer quase mais de 15 anos atrás, né? Não existia carreira de startup, né? Até provavelmente uns 10, 12 anos atrás, era algo que não era padrão. Você saía de faculdade, você buscava banco, consultoria, não existia percurso estruturado de carreira de startup. Sim. Hoje existe. Então, o mercado, que principalmente aqui no Brasil, é bem rico e as pessoas gostam bastante porque é muito... as pessoas se sentem muito motivadas, né, nesse sentido. E assim, você vê esses profissionais de carreira desse ramo, eles voltam no mundo do trabalho tipo CLT clássico ou é raro, eles continuam como pequenos empreendedores ou grandes empreendedores, ou eles vão financiando, viram investidores? Você tem uma fotografia mais ou menos? Depende um pouco do perfil. Eu vi, assim, a gente já conversou antes que de fato o mercado brasileiro é muito, ouvi o papo antes, muito flexível, né, que foi comentado. Então depende muito da fase de vida, sabe? O que eu percebo é que geralmente as tomadas de decisões, a gente tem um mercado de trabalho no Brasil que é extremamente rápido, mais flexível, né? Você teoricamente pode ser demitido até em 30 dias ou trocar de trabalho, então a gente fala tanto de demissão ou de possível troca, né? Então você tem organizações, geralmente que ter 20, 30% de turnaround não é tão absurdo, é um tema de fato até crítico, então as pessoas mudam muito de rumo. Tá? Isso faz um pouco parte não só do mercado de trabalho brasileiro, mas até do brasileiro que às vezes é um pouquinho mais curto prazista, é mais arriscado, então gosta de mudança. Então vai depender muito dos ciclos de vida, o que eu percebo. Então, por exemplo, a pessoa casou, teve filhos, teve família, às vezes ele busca mais estabilidade. Então pode ser que ele volte para um modelo mais CLT ou volte para um CLT-like, alguma startup que às vezes escalou, né, que tem uma cultura mais de startup, mas que às vezes tem aquelas estrutura, caixa, benefício que consegue garantir, né? Porque, de novo, então vai mudar muito. Eu vejo assim, perfil de pessoas que gostam só do modelo de startup, mas também outros perfis que de fato flutuam dependendo um pouco dessa curva de risco, né? Até porque, né, podemos fazer uma piada, uma brincadeira. Quando você começa nesse mundo, é difícil. Você tem pessoas que são feitas para ser isto, para ser um founder, né? Para ser founder mode, né? Não é para representar aquela capa, aquele livro, aquele filme para aquele time. Ou seja, né? É um cara que só sabe fazer aquilo, né? Claro, não tem, mas não é exclusivo, não tem só isso, mas vamos pensar se o Jeff Bezos fizesse outra coisa. Claro, ele deve ter um monte de recursos e um monte de projetos, mas pra gente é a cara da Amazon, né? Um tema interessante sobre a questão de tipo de organização. Enquanto você estava falando, eu lembrei que teve uma mudança recente, né? Se falava muito de startup nos últimos 2, 3 anos, do fato de delegar, de criar estruturas organizacionais extremamente horizontais, criando várias camadas de lideranças. Teve um caso recente da Airbnb, do founder que é Brian Chesney, que ele, com uma startup gigante, que já está em valuation bilionários, faturamento de centenas de milhões, ele voltou num jeito organizacional chamado de Founder Mode, onde basicamente ele ia até, considerando esse tamanho grande de empresa, tentando tomar decisões até no micro gerenciamento, porque era muito importante entender dores de produto. Então, o que ele percebeu? Que a organização tinha ficado muito grande, ele tinha perdido a capacidade de inovar, ele tinha perdido a capacidade de entender o detalhe das dores, então ele reorganizou a empresa para, de alguma forma, conseguir entrar nos micros detalhes. E a gente brinca muito, um microgerenciamento é ruim.
mas ao mesmo tempo o excesso de delegar excessivamente pode ser que afaste muitos as pessoas que têm a responsabilidade de entender o amanhã, a visão da empresa. Então isso foi muito interessante, porque quebrou um pouco um paradigma moderno, né, de fato, principalmente as startups, de ter a questão de delegar, né, que vai contra a tese do fazendeiro, que é olho do dono engorda o boi, né, que fala sempre do controle. Mas a startup tinha muito essa visão, né? Mas faz sentido, né? Para nós italianos faz muito sentido que nós nascemos com essa cultura, né, do que o projeto familiar, a empresa de família, o chefe que tá lá todo dia. Me lembro, meu pai sempre fala que o primeiro chefe dele, ele entrava, era o primeiro a abrir a fábrica perto de Florença, era uma indústria têxtil, né? E à tarde podia até ser que ele não trabalhava, mas o primeiro a abrir era ele, né? E essa é uma cultura interessante, até porque você mencionou a Airbnb, né? E a Airbnb, ela virou, eu conheço muito bem, trabalho com a Airbnb já faz mais de 10 anos, né? Como usuário para os apartamentos. E a Airbnb, você escolhia porque ela era melhor, era mais fácil de utilizar, era mais humana, tudo era mais simples. Vamos achar a solução, vamos te tutelar, vamos te ajudar. Quando ela vira um gigante que é igual a Booking, por exemplo, não são patrocinadores, podemos falar, tá? Não tem... Cara, por exemplo, eu tenho uma raiva do cara que aluga no Booking. Por quê? Sim. Porque ele é um perfil que eu não gosto. Ele não se apresenta, ele não dá bom dia. Ele acha que é hotel que tem que ter, eu chego lá, faço o que eu quero. Não é assim, meu amigo. Você tá indo na minha casa. Você pagou, beleza. Você tem que se apresentar, você tem que me falar seu RG, me mostrar tudo. Não tem recepção. Você tem que me mandar pela plataforma. E o Airbnb, ele tinha essa missão de ser mais humana. Se a Airbnb vira uma plataforma qualquer... Aí eu vou em uma plataforma qualquer, né? Então faz sentido. Porque as empresas hoje, quando você fala desse desafio, Ale, de fato, obviamente a gente em um momento ou outro ia entrar em inteligência artificial, né? Que é um tema super importante, super relevante. Mas o que a gente percebe, né? Até em aplicações de soluções, que existem casos que a aplicação que está sendo feita no serviço da inteligência artificial pode ser que não esteja beneficiando o usuário final, né? Teve agora, recentemente, Italian Tech Week em Turim, né? Que foi convidado... Muito legal. O Jeff Bezos. E na fala que ele faz, né? Ele fala com muita atenção e com muita clareza, dizendo, olha, a gente está num mundo de muita rápida mudança. Nesse contexto, de fato, de contínuas evoluções, onde está se perdendo um pouco de clareza dos pontos firmes, é muito importante voltar no básico, entender muito bem as dores dos clientes, no caso, mas que de serviço, e tentar focar no que não vai mudar, tá? Então você fala, por exemplo, será que numa automação de AI, quando você fala de serviço, de a pessoa se apresentar, será que às vezes as empresas não estão nesse FOMO, né, de querer botar serviço, estão esquecendo e estão matando algumas etapas que são principais? Porque essa acho que é a provocação que está acontecendo hoje. Eu vi muito que teve uma corrida a implementar soluções de serviço de etapas, de processos que às vezes não era necessário, tá? Tem muita coisa boa que está sendo feita pela inteligência artificial, mas ao mesmo tempo acho que às vezes você está criando automações e está criando um processo que é pior de como estava antes. Sim. Sim. E também, né, tem essa questão do que as tecnologias que você está mencionando, elas às vezes, né, como o Jeff Bezos falou naquela semana lá, ele falou que foi um ensinamento do vô dele, né, que ele falou, é mais difícil ser gentil do que ser esperto. Sim. Né? Clever, ele fala, né? Porque a tecnologia é inteligente, né? Mas não é gentil. Então, assim, às vezes você deve tentar acompanhar uma série de coisas que não são
tão fáceis, né? Não são tão simples de entender, não são, mas elas funcionam. Então, assim, o que poderíamos entender, tipo, ele falava assim, eu tentaria olhar para um mercado que muda tanto assim, o mercado de trabalho, né? Eu tentaria olhar as coisas que não vão mudar. Que não vão mudar. Né? Então, assim, tem coisas que não mudam, né? E a gente pode até fazer uma lista, né? Mas, assim, não é isso que a gente está fazendo aqui. Mas, assim, o que você sugere, por exemplo, né? Olhar as coisas que não mudam. Quando você a gente pensa em startup sempre, né? A primeira coisa que você olha, a gente olha 3 fatores principais, né? As pessoas, olha se essa solução está resolvendo um problema de forma clara, né? Um problema relevante. E se tem alguém disposto a pagar para resolver esse problema e de um mercado grande, tá? Que justifica toda a jornada de forma muito simplificada, tá? Se justifica essa jornada de investimento na startup. Quando a gente pega e vê essa dor, fala, será que essa dor vai mudar muito? Eles estão conseguindo atacar essa dor de forma clara, ou eventualmente a forma como ele estava atacando essa dor, dependendo de inteligência artificial, concorrente e outras soluções, eles vão sofrer muito no futuro. Quando você, de fato, entende o imutável, você tem clareza de um fator que você possa controlar melhor. Tá? Por isso estão crescendo muito marcas fortes, que tem base de clientes engajados. Então, quando você vê a evolução dos negócios, você entende de fato que a marca que conseguiu criar um relacionamento emocional com os clientes, que hoje a inteligência artificial tem mais dificuldade, né, porque não chegou ainda nesse nível, acaba criando um diferencial competitivo, né? Então, assim, de novo, de fato tem que tentar olhar o que não muda. Vão ter muitas coisas que vão mudar. Precisa tentar ficar muito focado na dor que você vai resolver. Né? Sim, vai ter muitas coisas, muita coisa que a gente talvez não saiba, né? Provavelmente daqui a 30 anos teremos pessoas morando na Lua e terá pessoas vendendo serviços para quem mora na Lua. Mas isso é imprevisível, né? Ou você tem uma capacidade financeira gigante para prever isso e para se preparar, o que talvez a Microsoft possa fazer, o que uma grande indústria, uma grande empresa possa fazer, mas uma pequena startup, uma pequena empresa não consegue apostar nisso, né? Sim. Tem, por exemplo, algumas startups já, temática super interessante, né, de AI, ChatGPT, agente de AI. Sim. Algumas startups que estão montando desenhos organizacionais considerando agente de AI. Isso já está acontecendo, tá? Então, empresas... Desenhos... O seu desenho organizacional, vou ter Alessandro, Lorenzo e 2 agentes de IA. Como é que esse agente de IA vai ter um perfil? É que nem fosse uma pessoa. Então, assim, desenhos organizacionais que estão complementando essa linha. Agora, como é tudo na vida, se você contrata mal, vai ter uma empresa mais ou menos. Se você monta mal um agente de IA, vai ter uma empresa mais ou menos. Então, muitas pessoas viam no meio a solução, mas o meio não é a solução. Ele pode empoderar, mas tem que ser feito e tem que ser muito bem entendido, né? Enfim, é uma aceleradora. A inteligência artificial é uma aceleradora de processo de empresa, de eficiência, melhoria de receita, redução de custo, mas depende da qualidade de empresa. A empresa está madura para pronto, não é simplesmente plugar. Senão vai sair um trabalho meio porco. Sim. Não, e também você precisa estudar como qualquer coisa, né? Assim, você precisa entender... Exatamente. Tem um monte de ferramenta hoje, tantíssimas, né? E para qualquer ramo, para qualquer indústria, né? No nosso ramo audiovisual, tem um monte de plugin, um monte de ferramentas que automatizam, né? Outro dia testei um que ele montou um vídeo sozinho, né? Só que assim, é aquela coisa, você tem que saber montar vídeo, porque ele montou um vídeo sozinho, mas não tá pronto, não tá acabado. Então assim, você tem que saber como que você vai dar as orientações para ela montar do jeito, senão ela pega,
coloca os erros dentro, você queria cortar de um jeito, mas não está cortado. Então, assim, não é que assim vai acabar. Então, eu enxergo uma grande oportunidade para os serviços. Vai aumentar um monte a possibilidade de ganhar e ter, sobretudo, autônomos, mas também, acho que também CLTs, né, dentro das empresas. Você vai ter empresas menores, vai precisar contratar menos gente, teoricamente, porque você consegue automatizar algumas funções. Hoje, por exemplo, eu uso bastante o ChatGPT e a gente no meu trabalho, para suportar algumas tomadas de decisões que eu tenho. Então, seria teoricamente de fato que não tivesse um estagiário ou um consultor que suporta. Então, de fato, você consegue facilitar essa jornada. Então, hoje até se fala que as barreiras de tecnologia têm se reduzido muito. O padrão era, no passado, ter um CEO, um CTO e uma pessoa de operação. Hoje esse padrão tem mudado um pouco. Muitas vezes você acaba tendo uma pessoa não tão com conhecimento tão profundo em tecnologia, você consegue já escalar o negócio, tá? Porque você já tem muitas ferramentas que você consegue botar de pé de forma rápida. Então o mercado tá mudando, tá? Hoje o que se enxerga muito como uma das... Tem um artigo bem interessante do fundador da Lovable. A Lovable é a startup que mais rapidamente chegou em 1 milhão de faturamento por mês, de todas. Acho que não lembro exatamente em quantos meses. Basicamente uma startup que ajuda você montar site, aplicativos de uma forma rápida. O fundador da Lovable fala uma coisa muito interessante, que uma das principais capacidades que vai existir hoje é sua capacidade no go-to-market de distribuição, de rapidamente alcançar clientes, tá? Aí se cruzam de fato a capacidade de você ter distribuição, ter canais, aí obviamente depende de cada modelo de negócio, B2B, B2C, influenciadores, mas isso ele fala, qual é a sua capacidade de chegar nas pessoas? Isso é que vai acabar provavelmente sendo a principal variável de vantagem competitiva nos próximos anos. E falando, Lorenzo, falando no mercado, né, nas mudanças de mercado, a gente vem vendo que tem e teve uma pejotização, né, nos últimos anos. Já faz, acho que uns 10 anos que essa digamos, tendência, né, tá crescendo. E como você enxerga isso? Como uma oportunidade pro trabalhador que quer sair? Por exemplo, a gente falou, né, em outras entrevistas que a automação talvez tire emprego, né? Ou a inteligência artificial talvez tire emprego, mas a pessoa que estava CLT, ela pode virar um autônomo e talvez ganhar até mais. E o que se pensava antigamente? O cara é partita IVA, né, na Itália, ou o cara é PJ, então ele é instável e ganha bem menos de um CLT. Hoje não é necessariamente verdade, né? Tem uma grande oportunidade. Só te falar, né, uma questão, uns dados que eu levantei aqui, né? Entre 2023 e 2025, na Itália, nasceram quase 800 mil empresas, né? E fecharam 670 mil, ou seja, tem um saldo positivo de 120 mil quase. No Brasil tem 4 milhões, quase na mesma época, né? 21, 25. 4 milhões de empresas abertas e quase 2 milhões fechadas. Um saldo de 2 milhões, que é claro, país muito maior, um país que tem uma facilidade de abertura maior, tem uns impostos ainda, por incrível que pareça, são mais baixos que na Itália, né? Sobretudo para quem abre startup, para quem faz pequenas e médias empresas. Então, é uma oportunidade. E quando você fala em PJ, SLT, hoje, por exemplo, partindo até das grandes empresas multinacionais, tem alguns cargos já de liderança altas que já são PJ, para uma questão mesmo de custo, né? O custo CLT claro. é muito maior do PJ, né? Geralmente depois nas estruturas, nos cargos que não são executivos, mas são geralmente liderança mais baixa, analistas, eles trabalham com CLT.
a pejotização, de fato, em todas as estruturas de startup, empresas de tecnologias, várias empresas é muito mais práticas, né? Porque hoje você tem, por exemplo, o MEI, né? Que é o microempreendedor individual, que você tem um faturamento mensal, você pode ter uma receita como indivíduo até, acho que até 90 mil, mas está subindo até 120, que você tem uma tributação muito baixa, é muito fácil, você muito rapidamente abre empresa. Então tem vários prestadores de serviço, de fato, que emitem nota fiscal com MEI e acaba de fato tendo um custo de imposto muito, muito baixo. Tá? Então eu acho que é muito mais prático, é muito mais vantajoso. No curto prazo, se você pega, acredito, o salário de até líquido, né, de custo 6, 7 mil, vale aí também muito mais a pena, porque tem uma tributação muito mais baixa. Então, assim, quando você pega as empresas, a pejotização eu acho que vale a pena. Você acaba tendo uma carga tributária mais baixa, porque a carga tributária no Brasil é mais baixa, mas também a eficiência que você tem em termos de serviço é muito mais baixa. Então, realmente... um payoff, né? A temática não é a Dinamarca, né? Não são países desenvolvidos que conseguem, de fato, pegar esses impostos e distribuí-los de forma tão equa. Então, provavelmente, o mundo de empreendedores acaba, de fato, privilegiando uma economia em termos de tributo, porque não estão tendo retorno, né? Então isso eu acho que faz sentido, sim. Sim, mas eu acho que também tem digamos, uma oportunidade até não de longo prazo, de curto prazo, né? Ou seja, às vezes dá mais retorno, né? Por exemplo, eu sei que é um exemplo, às vezes... um pouco, não feio, mas muita gente acha, especialmente na Itália, que não tem Uber, né? Quase não tem. Acha um trabalho muito desgastante, acha um trabalho... Mas eu falo com muito motorista de Uber e falo, olha, é desgastante, mas eu ganho mais do que quando eu trabalhava numa empresa. E são 12, 13, 14 horas por dia, mas tudo bem, eu tô acostumado porque eu demorava 2 horas no ônibus para chegar ao serviço e voltava mais 2 horas. Agora tô no meu carro, consigo pagar minhas contas. Então, assim, é difícil de entender às vezes? O framework mental de um italiano brasileiro é totalmente diferente comparado a trabalho, né? Na Itália é muito difícil a pessoa mudar de trabalho. É muito difícil ela ser demitida, é muito difícil. A meta de um italiano é encontrar o posto fixo, ou seja, tempo indeterminado. Então, assim, é de fato um sistema econômico muito mais garantista, de que garante, né, que não tem tanta mobilidade, porque quer garantir direitos. Então, quando você fala de tantas mudanças, então você fala de modelo PJ, numa lógica de Pareto, né, eu falo até as pessoas não gostam muito disso porque não estão acostumadas na própria vida a mudar 5, 6, 7, 8 trabalhos, coisa que no Brasil é normal. Você vê os currículos, as pessoas têm muita flexibilidade. Aqui o mercado é bem diferente. Então, quando você percebe, né, que de fato as pessoas acabam tendo carreiras com muitas mudanças, PJ oferece oportunidade, né? Então, sem dúvida, é muito difícil comparar o modelo. Se você implementasse esse modelo na Itália, não funcionaria, sem dúvida, até no mercado de trabalho, seria muito ruim. Se a gente quiser... As pessoas não... Se a gente quiser ser um pouco crítico, estamos falando da cultura do bom trabalho, se a gente quiser ser um pouco crítico sobre a Itália, a gente vê salários, digamos, que não cresceram, já falamos, que não crescem, mas também vemos muitos impostos para quem quer empreender na própria Itália, né? Sim. Tipo o regime forfetário, né? Que é uma partita IVA que você consegue faturar até 80 mil euros, se não me engano, e paga nos primeiros 5 anos 5%, mas paga 15% de INSS, né? De Previdência. E depois de 5 anos vai para 15%, mais os 15, 20, não sei, de previdência, né? Então, assim, é muito pesado para quem começa. Eu acho que e outra coisa que a Itália tem é esse negócio de ter que pagar os impostos antecipadamente.
pode escolher, mas na maioria dos casos as pessoas elegem para pagar antecipado porque para não ter o problema no ano que vem de ter um ajuste ou de ter que pagar mais, né? E isso não sei se é só da Itália, né? Não sei, não conheço outros países, mas assim, é muito, muito difícil. Você ganha 100, você tem que pagar, vamos supor, 20%, 20 mil de imposto esse ano e guardar mais 20. Ou seja, você está trabalhando com a metade do seu ganho e para quê? Isso no Brasil não tem. As empresas na Itália têm tributação muito alta em cima de lucro, né? Então as empresas buscam de fato minimizar muitas vezes os lucros para não ter essa tributação tão alta. A maioria dos modelos no Brasil tem uma tributação em cima da receita, né? Tirando o lucro real, que são as empresas maiores. Sim. Então é bem diferente os modelos nesse sentido. É bem diferente. Então, bom, claro, não dá para mudar, mas sim, dá para entender o porquê o mercado aqui é mais dinâmico. Sim. O porquê é mais acelerado, o porquê tem mais oportunidades, mais riscos, né? Não é uma banalidade, mas pode acabar quase tudo rapidamente, né? Pode acabar quase tudo rapidamente, as coisas podem melhorar muito rapidamente. Exato. Então isso faz parte, de fato, isso faz parte. Ainda mais no mundo de startups, mas isso vale também para as empresas, né? Sim. E você tem alguns dados das empresas, das startups, né, que foram investidas pela GV? Você tem algum exemplo que se fala, esse exemplo também é um exemplo de bom trabalho, né? Investimento, histórico e bom trabalho. Olha, a gente tem que nem estava te comentando antes, Alan, né? A gente tem, geralmente, quando a gente entra nas startups, a gente entra que estão faturando por volta entre 50 e 100 mil reais por mês, tá? Mais ou menos 1 milhão por ano. E entre 5 ou 10 pessoas, aí entra numa mecânica também de valuation, que geralmente é cerca de 10, 12 vezes a receita anualizada. Então, simplificando muito, uma startup que fatura 1 milhão por ano teria um valuation teórico de 10 milhões de reais, tá? O que a gente busca, de fato, dessas startups? Que possivelmente consigam, né, dobrar de faturamento e triplicar cada ano, tá? Isso é o cenário ideal. A velocidade, então você crescer cerca de entre 15% e 20%, 30% ao mês, tá? Isso é ideal. Então depende muito. Então a gente investiu em no GV Angels cerca de 70 startups, alocamos cerca de 50 milhões de reais, tivemos 9 saídas, e a gente hoje ativas no portfólio, temos aí das 40, a gente teve uns 10 write-off, 10 empresas que fecharam, temos cerca das 45 startups aí que temos ativas, deve ter uma 8 ou 10, cerca de 20%, que tiveram uma curva de aceleração muito boa, que hoje estão faturando aí entre 8 e 10 milhões de reais por ano, que de fato tiveram essa atração nesse período. Então esse geralmente é o percurso da startup, né? Crescer de forma sustentável, também não sempre você pode estar queimando caixa, mas ter clareza de fato que a gente chama de unit economics, que seu resultado final pode dar lucro, não tiver uma queima grande demais, né? E vai crescendo e se alavancando, basicamente. E você vê quais vagas que essas startups proporcionam? Geralmente, na aberto, olha, sempre tem vaga de tecnologia, de dados, hoje também plugando um pouco a parte de AI, pessoas que já tenham trabalhado com dados e consigam montar ferramenta de AI. Sempre tem marketing e operação, tá? Pode ser um pouquinho mais puxando para o marketing ou para a operação. E tem sempre uma parte também, marketing, operação e growth, tá? E tem também uma parte relacionada a crescimento, receita, tá? Algumas, dependendo da startup, a parte mais administrativa, financeira, algumas startups incorporam pessoas, outras terceirizam o serviço. Depende muito se é uma atividade que é core ou não da empresa. Porque a ideia da startup, se a atividade não é core, às vezes você terceirizando vai gastar menos. Imagina que você precise de um administrativo financeiro.
Aí você contrata uma pessoa que às vezes vai embora, às vezes vale mais a pena você ter uma empresa que faz esse serviço, se não for uma atividade core, que você tem certeza que vai ter a reposição, né? Porque tem o risco de você deixar os processos na mão de uma pessoa e a pessoa depois sai. Então depende muito, a parte geralmente administrativa, financeira, RH também, pode ser que você terceirize ou internalize. Então, você quer fazer uns nomes virtuosos de startups? A gente tem uma Lever Pro é muito boa, a Arquiteto de Bolso é muito boa. Digo de nosso portfólio. Nomes de vocês, né? De empresas, de startups que vocês acompanharam. Isso, do nosso portfólio. Hoje, a Lever Pro é muito boa, a Arquiteto de Bolso, que foi investida pela Headline também da XP, é muito boa. A gente tem a Moveo, né, que a gente investiu de imóveis, tá crescendo muito bem, é muito boa. Enfim, tem algumas, né? Tô falando só algumas, não quero. A gente tem a Resolvi também, tem várias. Tem uma maioria fintech, proptech, né? Seria. A gente tem imobiliário, finanças. A gente tem a Lever Pro, que é um SaaS de financeiro, a Arquiteto de Bolso é uma solução de decoração de imóveis que está indo super bem. É legal o nome também. A Moveo é mais PropTech, produz estante com um sistema patenteado, que são estante cômodos imobiliário, é mais de varejo. A gente investiu também na Nu, que é uma fábrica gluten-free e faz pão de queijo, com uma marca de varejo bem boa. Tem bastante empresas aí de diferentes segmentos. De fato, assim, aquelas que crescem mais são as fintechs, né? As fintechs. A gente, no nosso portfólio de fintechs pura, e tem muitas empresas que estão indo numa lógica de fintechização. Fintechs pura não temos tantas, tá? Mas, enfim, a gente já analisou bastante solução. E a maioria delas, elas têm noção do que os princípios, por exemplo, que a gente está tentando comentar, né, do bom trabalho, que na verdade são também os mesmos princípios listados naqueles 18 da ONU, né? Os 18 capítulos que a gente chama de ESG, né? Então, assim, a inclusividade no mundo do trabalho, né? Eles são completamente dentro desse tipo de comunicação, né? Acho que assim, em termos de estrutura organizacional, para as startups e pessoas, o founder costuma... Quanto mais a estrutura organizacional evolui, sim, mais eles criam um processo mais estruturado. Geralmente até umas 20, 30 pessoas, em termos de processo de contratação, é tudo muito rápido. Você pega, contrata, encontra uma pessoa às vezes próxima, porque aí depois que a empresa né? A empresa que vai crescendo, ela vai se estruturando, deixando os processos mais padronizados. Sim. A gente tá vendo basicamente essa aventura de startup, a gente vê continuamente, constantemente. A gente participou do Founder Institute, né? O acelerador, estava aqui o Marco, e tem um grupo, inclusive, né, de italianos aqui que investem em startups e que tem uma comunidade, né? Tem você, tem o Marco, tem uma Emanuele, é uma comunidade muito forte em São Paulo, o que é positivo, né? Porque gera também uma confiança no mercado e tem um histórico do que, se um italiano for para São Paulo hoje e quiser investir em startups, já tem umas 3, 4 pessoas, ou até mais, que podem contar como foi, né? Exato. Quem investe em startup, geralmente, ele tem muito claro que são negócios de risco, né? Ele gosta da jornada, né? Gosta de fato de se conectar. E investimento anjo, principalmente, geralmente existe sempre uma conexão entre investidor e o founder, que a gente fala, então não é simplesmente um investimento para o retorno financeiro, mas a pessoa busca de fato participar da jornada, né? O começo, então é um relacionamento muito pessoal. Isso vai mudando, quanto mais a empresa cresce, quanto mais esse relacionamento acaba se afastando porque a empresa vem crescendo. Então, sim, sem dúvida é
é algo muito prazeroso para quem gosta, né? E, de novo, todo mundo que eu vejo que investe, faz esse tipo de investimento, é muito importante. A gente educa muito, né? Da clareza que é um investimento de risco, tá? Aí entram depois alguns princípios de diversificação de carteira, de entendimento do ciclo de investimento, que é um ciclo de investimento longo, porque de fato CDI, Selic no Brasil é 15%. Então o custo-oportunidade de você investir em startup é alto. Só que tem um tema muito relevante para analisar. Os melhores momentos, começou um ciclo há 3, 4, 5 anos para investir, são os momentos geralmente que você tem as taxas de juros mais altas, porque você tem liquidez, entre aspas, mais baixa, então você consegue ter preço de entrada mais justos, tá? O que aconteceu em 2020, 2021, 2022? Tinha uma liquidez muito alta, então taxa de juros que bateu abaixo de 5%, os preços dos ativos subiram muito, né? Porque é sempre uma mecânica de você capta um recurso e é precificado múltiplo um valuation, tá? Chama valuation de 20, 30, 40 vezes as receitas. Então os founders se encontraram com uma responsabilidade de entregar esse crescimento. Então faturava 1 milhão com valuation de 40, 50 milhões, 1 milhão por ano. Como você entrega esse crescimento? Então tiveram muitas compras, né? Não de todo mundo, mas às vezes de alguns fundos que compraram ativos muito caros. Por quê? Porque tinha muito vontade. O negócio de investimento em startup é um negócio muito relacional. Então você, quando entende que todo mundo tá querendo investir, você mas hoje é o melhor momento, tá, para investimento. Sim. A gente até já te falei, né? A gente lançou o nosso grupo de investimento tokenizado para acelerar o processo de investimento, porque a gente entende que é o melhor momento, porque o ciclo aqui a 3, 4, 5 anos vai ser o melhor. Sim. Como também, né, a inteligência artificial, os investimentos é uma loucura, é uma bolha grande, tem muita gente investindo e até o Bezos falou, né, que tipo, todo mundo tá investindo naquilo e se tiver um projeto desse tipo, eles vão te dar o dinheiro só porque tá na moda agora. Mas, por exemplo, o microciclo da inteligência artificial, comparado, por exemplo, à bolha de final de bolha de tecnologia, a bolha de final dos anos 90, tiveram já alguma startup muito precificada em cima. Tá? Então agora já precisa tomar, teve uma mini bolha também nesse últimas 12. Agora já tá se equacionando um pouquinho melhor. Já tá voltando, né? Quando você olha o ciclo econômico principalmente de Brasil, de compra, sim, fora, né, a inteligência artificial tem gerado um hype, aumentando muito os valuation, mas eu acho que, assim, tem duas coisas que você muito dificilmente vai conseguir reverter. Time, pessoas, você não consegue mexer, e entrar num valuation errado. Isso vale tanto para o investidor quanto para o founder. Se o founder precificar mal a própria rodada, ele vai ter uma responsabilidade de entrega que muitas vezes não vai conseguir entregar. Tá? Então essa equação de preço e crescimento é muito importante, porque lá na frente são todos mecanismos concatenados, né? Porque você fala, meu valuation hoje é 10, você tem que crescer 2, 3 vezes. Teoricamente, seu valuation vai seguir linearmente esse crescimento, então 20, 30. Se você não consegue crescer 2, 3 vezes, então valuation lá em cima, quebra todo o ciclo de... Volta. Chama de down round, que você baixa o valuation, mas é meio bagunçado, tá? Então isso é muito ruim para o founder. A gente brinca que a métrica de dizer minha startup vale 1 bilhão é uma métrica de vaidade, porque pode ser ruim. Sim, claro. Se de fato não consegue depois entregar o crescimento. Sim. É claro que não é sustentável, você não consegue alcançar e depois dá problemas de várias naturezas, né? Caixa e também psicológico, né? O que é uma parte muito escondida de trabalhar em startups ou de trabalhar em uma pequena empresa. Você tem um psicológico muito estressado, né? Você tem uma ansiedade muito alta, muito forte e, na maioria dos casos, o seu inimigo principal é você. Tá dentro de você, né? Você não consegue sair daquilo. Principalmente, aí se fala até no risco de tomar de decisão, às vezes você tem founder solo. O risco de founder solo é não ter ninguém com quem ele consiga compartilhar a jornada, tá? Por isso, geralmente, quando você tem 2, 3 founders, tem 2 elementos principais.
Um é de fato esse suporte emocional, e outra questão é a complementariedade de competência, né? Então você busca, quando você olha 2, 3 co-founder, geralmente tem habilidades diferentes. Se eles são iguais, não é ideal. Mas esse lado psicológico, quando você tem um founder sozinho, às vezes ele se faz uma grande pergunta: com quem ele pode desabafar do próprio negócio? Então isso às vezes gera um estresse muito grande, porque os investidores podem obviamente ter um suporte, investidores anjos, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Você não compartilha o dia a dia, são elementos mais pontuais. E tudo isso é trabalho. Ou seja, é tentar criar um novo trabalho, um novo projeto, para que amanhã esse projeto empregue mais pessoas ou tenha mais colaboradores possíveis, né? Sim. Então também é uma prática de trabalho, uma prática de bom trabalho, né? É uma tentativa muito glamourizada, vamos dizer, muito tecnologizada, muito tecnológica, né? Ou muito digitalizada, mas não deixa de ser como as histórias dos anos 10, de 1900, de pessoas que largaram os campos para trabalhar em uma fábrica e de cada 100, um cara saiu mais ambicioso e criou a própria pequena indústria. São momentos econômicos muito diferentes, né? Hoje tem mais, entre aspas, a perder, comparado, quanto mais passa o tempo, mais o custo, oportunidade das gerações. Tem muita mais pressão de fora para dentro. Antes não existia, não tinha toda essa comunicação. Então você é muito pressionado para todo ambiente. Tem uma mudança hoje muito rápida, até que está deixando as pessoas meio loucas, que cada 3, 4 meses todo o framework de ferramentas e tecnologia muda. Sim. Então, assim, se você não tiver muita clareza e muito foco, por isso a gente volta um pouco àquela fase do Bezos, né? De ter muita clarador, de perceber o que não vai mudar. Você sempre vai ter 15, 20 coisas para fazer. Você fala, qual é a coisa principal que eu preciso fazer? Eventualmente se manter hiper focus, né? Que isso é um trato muito relevante dos founders de sucesso. Pegar tudo e conseguir simplificar e encontrar o básico. Olha, esse papo eu deveria ter feito com o Renato da Nep, porque era mais na praia dele, mas me veio na cabeça agora que você comentou. Outro dia estava com um pequeno empreendedor italiano, é uma história muito linda. Um empreendedor italiano que mora, ele é de Belluno, e mora perto de São Francisco, né? E ele é um pequeno empreendedor, mas tem 30 funcionários, já está faturando 10 milhões de dólares, assim. É um pequeno, mas já é uma bela situação. E ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, olha, que os trabalhos do futuro vão ser os trabalhos do passado. Sim. Ou seja, o engenheiro provavelmente, ou também o cara do marketing, ou o advogado, poderá, não 100%, né, claramente, mas poderá um dia ser substituído. Poderá, eventualmente. O encanador, não, é muito mais difícil. O marceneiro bom é muito mais difícil. E eles vão ganhar dinheiro. E eles estão ganhando dinheiro, inclusive, tá? Mesmo nos Estados Unidos quanto na Europa, eles ganham já mais do que um engenheiro. Sim. Né? Não é? Um encanador na Itália, em Roma e Milão, ganha mais do que um cara que se formou em engenharia química. Na maioria dos casos. Isso é fato. A provocação, de novo, a gente volta e pensa, o que não vai mudar? O relacionamento humano, o tato. Então, se você pensa toda a esfera de profissões que envolvem nas etapas do processo de forma fundamental esse relacionamento, você teoricamente fala, a chance do meu trabalho ser substituído é mais baixa. Agora, se você trabalha em processos onde as ferramentas podem substituir pelo menos 80%, 90% do que você faz, como aconteceu na Revolução Industrial, ou quando a gente passou, por exemplo, da fazer as contas na mão a ter as calculadoras, aí vão ter que essas pessoas se requalificar para outras posições. Provocação grande, por exemplo, agora, McKinsey, com grandes consultorias agora,
estão percebendo que muitas vezes até as enterprises estão reduzindo os investimentos nessas grandes consultorias, porque todas aquelas horas homens que eles pagavam para ter uma solução, sei lá, pagavam X, não vou chutar o número, hoje vão pagar 80% menos. Então, esse modelo de negócio que tinha uma parte relacional, mas era muito baseado em trabalho, e hora homem de trabalho, vai se reduzir o custo. Então, as pessoas têm que entender para onde vai, porque as empresas vão economizar. Vão melhorar a receita e reduzir custo. Não adianta. Tem outro ponto, que é mais uma oportunidade para os pequenos e médios, mas para os pequenos. Tem empresas grandes, multinacionais, contratando pequenos freelancers, contratando pequenas empresas para fazer, por exemplo, evento. Por que eu contrato uma empresa gigante para fazer um evento? Gasto $50 mil, se eu posso contratar uma pessoa que vai fazer o mesmo trabalho, que ela é uma, e ela faz com $7 mil. Vamos supor. Sim. E eu já vi isso. Eu já vi isso com empresas como, sei lá, Max Mara, que eu conheço. Eles já me contaram, olha, em Londres nós estamos contratando uma garota que faz cada evento 5 mil libras. Sim, sim. Cara, e que oportunidade gigante é isso para essa garota? A agência, que se vire a agência, né? A agência tem 200 funcionários, que se vire. Tem muitas... Uma coisa interessante, tem muita empresa e muita startup também. Tem algumas startups que captaram muitos recursos em 2020, 2021, 2022. O que eles fizeram? Seguraram esse dinheiro no caixa e começaram a fazer aquisições, M&As. Compra de empresas, porque eles viram que não fazia sentido, então foram consolidando mercados, tá? Então tem muita empresa também que na frente dessas mudanças rápidas estão indo numa lógica de aquisição, que faz sentido. Tem até algumas empresas italianas que estão indo aqui no Brasil, né, de tecnologia, que estão indo rápido numa lógica de aquisição. E faz muito sentido, porque você ganha o quê? Você ganha aquela velocidade, né, necessária que às vezes você não tem dentro da organização. Sim. A mesma Accenture fez algumas aquisições, né, diferente. Então, essa é uma estratégia que tem funcionado muito, não só para a enterprise, mas até para as startups grandes chamadas scale-up, né? Muito bom. Eu acho que é uma... Nada é fácil, né? Nada é fácil. A gente já falou isso, mas se a gente parar, não ganhamos nada. Se a gente continuar a tentar, pelo menos, a gente talvez acerte, né? Sim, sim. No Brasil, em geral, eu acho que o empreendedor, startup, aqui, obviamente, tem uma adoção muito grande de tecnologia. Segundo país do mundo para o uso de ChatGPT, o OpenAI está abrindo um escritório, tá aqui. É o segundo país com maior uso de ChatGPT e de inteligência artificial. Né? Lovable, que é essa startup, eu fui 2 semanas atrás, fez o primeiro evento de Lovable Day organizado aqui no Brasil. Então tem early user, tem muita, como é que se fala? Tem um grupo muito grande de pessoas de curva de adoção muito grande de tecnologia. Então empreendedor, tecnologia e inovação é muito bem visto, tá? Então aqui acho que ao mesmo tempo que é arriscado, em termos relacionais, as pessoas, eu falo que é positivo, né? Tem uma... Sim, e depois tem sempre uma lógica que, graças a Deus, é o Brasil, né? Ou seja, é um país, para nós, italianos, é um país latino, é um país que podemos compreender melhor e que te dá uma segunda chance, né? Ou seja, você falir aqui, você quebrar um projeto aqui não é igual quebrar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode ser de vez, né? Porque o buraco é muito fundo, né? Assim, nos Estados Unidos pode ser de vez, mas ao mesmo tempo nos Estados Unidos... Te dá mais retorno. Não, o que acontece? Para o americano, acho que tem 3 casos, tá, na minha visão. Para italiano, você toma risco, você fala, você está arriscando muito, você não é visto positivamente. Aqui tem uma percepção do risco média. Estados Unidos, se você faliu tipo 3, 4 vezes e você está ainda de pé, tipo rock, sabe? Você Sim, cool. Ele aprecia muito a resiliência. Então, para eles, assim, até às vezes, para americano, conta muito quantas vezes você apanhou,
conseguiu levantar e conseguiu se botar de pé. Ele tem uma aptidão ao risco muito grande, tá? Falou especificamente venture capital de startups. Aqui é média, na Itália acho mais baixa, tá? A percepção geral é mais baixa comparada ao risco. Sim, claro. Bom, mas de todo jeito é outro caminho, né? É outro país, não estamos falando disso, porque eu pelo menos conheço bem menos. Mas enfim, Lorenzo, eu acho que a gente fez uma bela apresentação, né, de como o trabalho pode ser enxergado do ponto de vista de um grupo de investidores, do ponto de vista das startups, do ponto de vista de quem quer empreender mesmo e quem tem a força de vontade de empreender. E te agradeço a G-Vangels, né, que nos apoia também, nos acompanha, a gente participa de muitos eventos de vocês. Obrigado, Ale, pelo convite, sempre um prazer. Essa conversa foi muito prazerosa, a gente podia ficar aqui horas puxando. Não, agora eu vou te convidar agora para um aperitivo, porque temos os vinhos dos nossos parceiros, o vinho do Andrea Chiavacci, também o Spritz da Fabbri, que é de Bolonha, igual você. Exato, muito bom. Bom, vou aproveitar também, nós temos, para quem está aqui, para quem está no YouTube, terá um link. Temos um QR Code lá na entrada, é um aplicativo de uma empresa italiana, de uma startup toscana, perto de Florença, que se chama Bizzi Now, que disponibilizou para a gente uma plataforma para a gente encontrar pessoas dentro de um lugar específico. Você abre ela e você consegue ver quem está lá. Tá essa pessoa que trabalha na TIM, tá essa pessoa que trabalha na G-Vangels. Então, quem quiser para ficar em contato com a gente do Buongiorno São Paulo, podem baixar, é gratuita e é uma startup italiana que acho que você vai conhecer também. Quero conhecer, quero testar, bem legal, não conhecia. E grazie mais uma vez ao Instituto Italiano de Cultura que nos acolheu aqui, foi um grande prazer, foi muito bom esse papo sobre a cultura do bom trabalho. Agradecemos mais uma vez a todos os patrocinadores, os parceiros que estão com a gente, a Companhia delle Opere, a Silvia veio aqui, ela não é de Bolonha, mas ela é italiana, falou do bom trabalho, do bom lavoro, a Ecoprime, o Festival do Cinema Italiano, a NIEP, a Italcam, né, a Câmara de Comércio Italiana, e todos os outros que, gente, não vou lembrar todos, Caffettore da Lavazza, De Tommaso, Qui o Qua, a Music Hall, os nossos técnicos, Bizzi Now e Vinifera. Um grande abbraccio, alla prossima, l'Italia è qui. Tem um prêmio para ele ou não tem? Temos. Opa. La cultura del buon lavoro per Lorenzo Barbati. Grazie. Obrigado. Grazie, Ale. Ciao. Grazie.